Fala assim, se esse cara tem empresa, se esse cara ganha dinheiro, por quê? Porque é uma objeção válida, né? Por que ele tá ensinando, tá dando curso e não tá ganhando dinheiro na empresa dele? Esse é o ponto, eu tô ganhando dinheiro na minha empresa. Onde é que você acha que o EAG vai chegar, Marcelo? É isso, esse é o sonho que eu tô construindo. Eu acho que você respondeu por que você vende curso hoje, né? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline. Eu sou o João. E eu sou Marcelo Germano. Top! Antes da gente começar esse episódio, vamos todo mundo aqui, ó, se proteger. Vira a mãozinha agora. Aí, tem um ritual. Vai lá, João. Alquinho na mão. F, estica o bracinho. Ó, pessoal, a gente tá passando álcool no F também, tá? Sim. Todo mundo aqui, ó, protegidíssimo. Passamos álcool aqui nos microfones. Agora vamos começar esse podcast. Agora Vamos tá começar? começando. Bora? Agora é Show de oficial. bola. E hoje o tema, o que é, Aline? O que a gente vai falar hoje? Me conta. O tema de hoje, então, a gente vai falar sobre uma pergunta que o Marcelo recebe frequentemente e que eu acho bem importante a gente esclarecer para que não fique nenhuma dúvida. E se caso essa pergunta surja de novo, a gente manda o link desse podcast e todas as pessoas vão ser esclarecidas sobre esse ponto. E talvez você que está ouvindo nesse exato momento tenha essa dúvida. Com Até certeza. porque talvez você apertou um play nesse vídeo. Por que você tem essa dúvida? É Quer saber, verdade. né? É verdade, Exatamente. Eu também tenho essa dúvida agora, Marcelo. Você tem essa dúvida? Talvez. E Eu você, não Aline? Talvez. Olha, eu acho que eu não tenho mais, mas talvez eu teria. Eu também. Me colocando no lugar do cliente e entendendo como que tá o mundo hoje, como que tá o mundo da internet hoje, talvez eu teria essa dúvida se eu estivesse no lugar do A cliente. internet dá voz pra todo mundo, até pra quem não tem, né? É verdade. É Sim. verdade. Sim. É Dá voz verdade. pra todo mundo, até pra quem não tem. Isso é bom Exato. e isso é ruim. Sim, com certeza. Mas, Marcelo, primeira pergunta, então, vai ser diretamente a pergunta desse assunto principal. Se você, Marcelo, tem 4 empresas, você já montou, na verdade, 6 empresas, quebrou 3 dessas empresas. 7, montei 7. É que eu tô contando 100 a que a gente vai falar agora, né? Tá. 6 empresas, quebrou 3 delas. E você tá ganhando dinheiro com isso. Você conquistou boa parte do que você tem hoje por essas empresas que você tem, que hoje estão bem sucedidas. Por que você montou o EAG? Bom, é o seguinte, as empresas a gente vai montando, né? As coisas vão acontecendo, a gente faz o que tem, na hora que tem, do jeito que tem, da hora que pode e esse tipo de coisa. Naturalmente, meu pai era despachante e eu fui trabalhar com meu pai. E aí saí do escritório do meu pai e fui montar o meu escritório. Sim. Montei o meu escritório, passei por poucas e boas e foram 20 e tantos anos de aprendizado com essa empresa. Uma empresa que eu levei ela da praticamente falência, né? Porque eu já comecei falido. É uma empresa com 150 colaboradores, com 150 não, né? Essa empresa hoje tem 136 colaboradores. Uma empresa com 136 colaboradores é o meu maior negócio, Sim. né? Foi a minha escola, né? Onde eu aprendi tudo que eu precisava aprender. E também aprendi muitas coisas que eu precisava aprender nas outras empresas. Montei uma importadora. Depois a gente fez uma joint venture com uma empresa lá de Minas, no mesmo segmento que a gente. E a gente tem uma empresa no ramo de prestação de serviços e outra numa empresa que é B2B, né? As minhas empresas todas elas são B2B. E ela é B2B, mas a gente trabalha com conector elétrico Fala o nome para das ambiente empresas. hostil. Então tem a Luma Despachante. A gente fez uma parceria com uma empresa em Minas, a gente montou a Luma MG para atender locadoras de veículos. E aí a gente tem a Connect Import, que é uma importadora, onde eu consegui uma representação exclusiva de uma empresa americana e eu distribuo aqui os produtos dessa empresa aqui no Brasil. Não só isso, distribuo outras coisas também, mas eu distribuo conectores Deutsch e eu distribuo também a joystick, né? Joystick da Otto. Aí quando eu falo joystick, eu tô falando joystick para aeronave, joystick para aeronave, joystick para máquinas e equipamentos guindastes, pesados, esse tipo de coisa. Então tem uma representação para esse tipo de coisa. Bom, depois de uma longa jornada, né, onde eu passei por diversas fases, eu consegui ter uma empresa que já tinha um bom nível de gestão, já tinha um excelente nível de gestão e ela conseguiu me proporcionar algumas coisas que até então eu nunca sonhei que ela poderia me proporcionar, como, por exemplo, ir morar nos Estados Unidos. Né? E aí eu fui morar nos Estados Unidos. Enquanto eu estava morando lá nos Estados Unidos, a empresa estava funcionando, as coisas estavam indo bem. Aliás, eu sempre falo, a empresa cresceu mais quando eu estava fora do que quando eu estava
da empresa. Mas eu posso dizer que essa empresa, para mim, ela foi o meu verdadeiro MBA empresarial. Sim. O MBA do campo de batalha, de você aprender, sofrer as dores que sofre, só quem empreende sabe quais são as dores que sofre, trabalhar muitas horas por dia de segunda a segunda e passar por um processo de transformação mesmo, é o que eu acredito, né? Um processo de transformação onde você tem que aprender a liderar, onde você tem que aprender a enfrentar tudo que você tem que enfrentar, tomar decisões difíceis e fazer tudo o que precisa fazer para construir uma empresa de sucesso. Bom, voltando dos Estados Unidos, eu acabei me mudando para Florianópolis. Eu tinha tempo, tinha dinheiro, tinha tranquilidade, comecei... Um barco? Também. E aí eu comecei, eu vou virar investidor anjo. Na verdade, era essa minha primeira ideia, né? Vou virar investidor anjo e eu comecei, vamos dizer assim, navegar nesse mundo do empreendedor anjo. E do investidor anjo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que toda vez que eu ia num evento desse, tinha sempre uma palestra, né? Aí tinha a palestra do investidor, tinha a palestra do empreendedor, sempre tinha uma palestra. E toda palestra eu ouvi um investidor falando assim: a gente não investe na ideia não vale nada, a gente não investe na ideia, a gente investe no empreendedor que está por trás da ideia. Legal. Né? Então não sei por que eles fazem um concurso de ideia, e eu comecei a tentar entender quem era o empreendedor. E nisso, né, nessa história de entender quem era o empreendedor, eu caí num mentor, né, que foi o Michael Gerber. Li o livro O Mito do Empreendedor. Ao ler o livro, eu falei, cara, olhando uma história, olhando o que tem nesse livro aqui, eu falava, se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, não é só quando eu comecei, era se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque às vezes eu podia ter lido ele quando eu comecei sem ter a cabeça que eu tinha naquele momento, né? Sim, não faria tanta diferença, né? Né? Porque você fala assim, se eu tivesse lido antes, teria evitado muitas coisas. Talvez se eu tivesse lido antes, não teria evitado nada porque eu não estaria pronto para ler aquele livro, né? Sim. Então, se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, né, com a cabeça que eu tenho agora, muita coisa seria diferente. E me apaixonei por isso, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, fui contratar uma mentoria com o Michael Gerber, e o Michael Gerber fazia isso até então, né, naquela época, há 40 anos. Né? E uma coisa interessante, olha que coisa louca, eu acho que eu já contei isso pra vocês, né? Quando eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos, sabe aquelas coisas palavras que a gente solta no ar, assim, né? Eu falava assim, eu sempre fui meio nerd, sempre gostei de estudar, e eu sempre ensinei. Né? Eu era muito bom de matemática, todos os alunos tinham dificuldade em matemática, então 2 dias antes da prova eu dava aula para todo mundo para ensinar matemática. Basicamente eu fiz isso a minha infância e a minha adolescência inteira. Quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de economia, gostava muito de microeconomia, gostava muito de macroeconomia, e aí as pessoas tinham muita dificuldade, né? Inclusive em contabilidade. E para mim isso era fácil, e eu dava aula para as pessoas. Quando eu tinha 30 e poucos anos, eu ficava pensando assim, né? Quando a gente começa a traçar os objetivos para a vida, eu pensava assim, eu quero me aposentar antes dos 45, era o que eu pensava. Eu falava assim, vou me aposentar, já estava ganhando dinheiro, já estava com uma vida boa, né? Falava assim, eu vou me aposentar antes de 45, mas isso não significa, era o que eu falava, que eu vou parar de trabalhar. Isso significa que eu não vou mais trabalhar por conta de dinheiro, né? Não vou sair de casa para trabalhar e falar, nossa, eu preciso trabalhar hoje para ganhar o dinheiro para levar a comida para dentro de casa, né? Mas eu vou continuar trabalhando. E uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria de dar aula. Só que quando eu entrei na faculdade, eu percebi que as pessoas que vão para a faculdade, elas não vão para a faculdade para aprender. Elas vão para a faculdade para tirar o diploma. Lógico que eu não vou generalizar, porque eu falo que toda generalização é burra. Mas vamos lá, na minha classe da faculdade, com 120 alunos, no primeiro ano, né? No último ano chega 30, né? Quando chega os 30... Eu entendi que, cara, dos 120 que tinha lá, 20 realmente queria aprender e 100 tava ali porque o pai queria que estivesse lá, ou alguém falou que tinha que fazer uma faculdade, sei lá. Cada um tem o seu motivo e não cabe a gente julgar, mas aprender mesmo, acho que poucas pessoas queriam. E eu falava assim, cara, quando eu me aposentar eu vou querer dar aula, mas eu não quero dar aula para quem não quer aprender. Só que eu não sabia exatamente o que era isso. Mas eu repetia, eu vou me aposentar antes dos 45, isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar. E uma coisa que eu quero fazer, eu quero dar aula, mas eu não quero dar aula para quem não quer aprender, eu quero dar aula para quem quer aprender, né? E parece que eu estava prevendo uma coisa que ia acontecer no futuro, né? Parece que eu estava prevendo uma coisa que acontece no futuro. Mas vamos lá. Conheci o Michael Gerber, conheci o trabalho dele e eu achei o máximo. E aí quando eu comecei a falar com ele, ele falava assim, cara, tem 2 tipos de sonho. O sonho
intencional e o sonho incremental. O sonho incremental é aquele que a gente acrescenta as coisas na nossa vida. Quero ter mais um carro, ou mais uma casa, ou um carro maior, ou uma casa maior. As coisas que a gente incrementa, né? E ele falou, não tem nada de errado com esse sonho, mas esse não é o verdadeiro sonho do empreendedor. Ele falava, tem um sonho intencional, que é o sonho do empreendedor. E de uma maneira bem simples, ele falava o seguinte, quando você olha à sua volta e entende o que está faltando, ali você cria uma missão de vida, né? Quando você entende realmente o que está faltando e você resolve montar uma empresa para resolver um problema que está faltando, ali é o verdadeiro sonho do empreendedor. E quando ele falou isso, eu ficava pensando o que está faltando, ele falava, sai na rua, olha em volta, aí vê assim, o que está faltando, what is missing, né? E aí eu fazia essa pergunta, até que um dia me caiu a ficha, né? Quando eu montei minha empresa, eu falava assim, cara, vou montar minha empresa, vou ser dono do meu negócio, vou trabalhar a hora que eu quero, vou poder tirar quantas férias eu quiser e eu vou ficar rico, né? E nada disso aconteceu, né? Eu não fiquei rico, eu não trabalhava a hora que eu queria, aliás, muito, né? Pelo contrário. Eu trabalhava de segunda a segunda, das 7 da manhã até meia-noite, né? E foi um processo, né, com muito aprendizado, um processo assim, é difícil de descrever, né, olhando para trás assim, um processo de muito aprendizado, muita mudança de crença, de comportamento, muito aprendizado mesmo, né? Não existe uma escola de gestão que ensina você a tocar uma empresa, sabe? Eu fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão, fiz MBA em gestão. Mas cá entre nós, ele não ensina você a tocar uma empresa no dia a dia, né? E eu olhava para isso e falava, cara, a pessoa tem um sonho de montar uma empresa, de ter equilíbrio, de ganhar dinheiro, de atender um cliente, de ver o cliente satisfeito. Mas quando ele monta a empresa, só acontece o caos, né? Eu falei, é isso, tá aí, uma coisa que dá para fazer, né? Ajudar esses empresários, porque como eu passei por isso, né? Na época eu tinha 150 funcionários na empresa, eu falei, eu acho que eu consigo ajudar as pessoas. E aí eu comecei a fazer isso, né? Ensinar para as pessoas a minha trajetória, o que eu tinha aprendido e esse tipo de coisa. E durante 4 anos, fazendo o que a gente faz aqui, durante 4 anos eu não ganhei dinheiro fazendo isso. Eu acho engraçado, as pessoas falam, né? O que você fazia antes de começar a ganhar dinheiro vendendo curso? Não, na verdade eu fazia curso e não ganhava dinheiro vendendo curso, né? Eu ganhava dinheiro nos meus outros negócios, né? E é muito interessante ver as pessoas fazer esse tipo de julgamento. Mas eu entendo. Aí eu fico, né? Então, tem um cara que eu tive aula com ele nos Estados Unidos, o nome dele é Keith Cunningham. Sabe o livro Pai Rico, Pai Pobre? Sim. O Keith Cunningham, teoricamente, ele é o pai rico do livro, né? E ele fala uma coisa assim, ó, ele fala assim, cara, se você tivesse 15 milhões de dólares, segundo ele, 15 milhões de dólares em qualquer lugar do mundo, a pessoa não precisa trabalhar mais, né? Você continuaria fazendo o que você está fazendo. Ele fala isso, né? E aí, hoje, quando eu olho, eu continuaria. Porque eu acho que está muito ligado com toda a experiência, todo o propósito, o número de gente que a gente ajuda, né? Os depoimentos que a gente recebe, as mudanças que a gente vê acontecendo, não só com o empresário, mas com os colaboradores que trabalham com os empresários. Sim. Né? E para mim é gratificante. Eu empreendi por necessidade. Porque por necessidade eu trabalhava com meu pai, né? E aí eu empreendi por necessidade, né? Eu caí lá, comecei a trabalhar com meu pai e aí pintou uma oportunidade, né? Aí eu abri o escritório, foi por oportunidade. Eu empreendi de novo por oportunidade quando eu abri a importadora. Apareceu uma oportunidade e eu empreendi por oportunidade. E quando eu comecei o EG, na verdade, o EG foi por propósito. O que eu quero fazer? Né? O que vai, vamos dizer assim, né? Preencher a minha alma, meu espírito com o que eu faço. É isso aqui. Então, eu empreendi por propósito mesmo. Por propósito. E é lógico que eu queria que quem estivesse ouvindo a gente, né, não entendesse que a gente faz voto de pobreza longe disso, né? Eu entendo, olha o que eu entendo. Eu entendo que onde existe uma dor, existe uma oportunidade de negócio. Então, se as pessoas têm sede e você vende água é uma oportunidade. Sim. Né? Se as pessoas querem emagrecer e você vende alguma coisa para emagrecer, é uma oportunidade. Se as pessoas querem ficar forte, você tem uma academia. Então, todos os negócios que existem, eles existem porque existe ou uma dor ou uma necessidade. Todos os negócios que existem ou porque tem uma dor ou porque tem uma necessidade. Uma vez que existe uma dor, uma necessidade, existe-se aí uma oportunidade de negócio. Se você puder juntar isso a uma oportunidade de negócio, a uma paixão pelo que você faz, a você gerar valor para outra pessoa que está do outro lado, eu acho que, por que não?
né? Eu acho que por que não? Então, eu comecei nessa caminhada, uma caminhada de aprendizado, onde a gente já falou com mais de 1.300 e tantos donos de pequenas e médias empresas. Né? A gente tem diversos depoimentos de pessoas. E uma coisa interessante, né? Que a gente tem mais conteúdo gratuito do que conteúdo pago, né? No fim das contas, a gente todo santo dia produz conteúdo. Como esse, né? Que a gente está como esse, por exemplo, né? Como esse, por exemplo, para ajudar donos de pequenas e médias empresas. E aí eu tenho várias questões quando as pessoas me perguntam isso, né? Mas volta aqui. Volta aqui. Tem um ponto bem legal que tu comentou, Marcelo, que eu acho que dá pra gente até referenciar o Érico, que ele fala muito em PhD. Paixão, habilidade e demanda para empreender por propósito. E eu acho que quando a gente fala do EAG, foi algo que você descobriu nesse nicho, né? Tem muita paixão envolvida por ensinar pessoas, por gestão, por business, por negócio. Tem uma demanda muito alta. A gente está percebendo isso agora, né? Porque a gente está atuando nesse mercado e estamos crescendo junto, né? E habilidade, acho que um dos pontos indiscutíveis aqui é a habilidade, porque para você construir o que você construiu com as empresas antes, você teve muita habilidade, você se desenvolveu para isso e conquistou os resultados que você conquistou, né? E eu acho também, João, que as pessoas querem encurtar caminho, sabe? E o melhor jeito de você encurtar caminho é conversar com quem já fez. Exatamente. Acho que o melhor jeito de você encurtar caminho é com quem já fez, né? Com quem tem experiência, com quem chegou na frente. E no final das contas a gente não vende curso, né? A gente, né, encurta o caminho. Por que a gente encurta o caminho? Porque simplesmente eu passei por tudo isso. Eu tenho muitas questões, né? Por exemplo, o Sebrae. O que o Sebrae faz? O Sebrae ajuda micro e pequenas empresas. Como? A trabalhar a gestão da empresa deles, correto? Isso, mas como? Qual maneira? Com cursos. E com que mais? Consultorias, isso. Consultoria. Eu não vejo ninguém reclamando do Sebrae, né? É um excelente trabalho, não é um excelente trabalho do Sebrae? Até então, né? É o que a gente imagina. Não bota a mão no fogo. Agora a pergunta fiz, né? Acho que pro propósito deles... Quem que dá os cursos no Sebrae? Consultores que possivelmente devem ser empresários. Foram empresários, será? Possivelmente não. A maioria das pessoas que... E nada contra o trabalho do Sebrae, eu acho que é um trabalho excelente, né? Mas as pessoas que dão curso no Sebrae, na sua maioria, não são empresários que estiveram no campo de batalha. Sim. Assim como nas universidades. Sim. Assim como nas universidades. Assim como qualquer curso que você for fazer de gestão, muito provavelmente, vamos falar que isso não é 100% expressão da verdade, mas na sua maioria, essas pessoas que dão treinamento não são empresários. Sim. E eu, na minha cabeça, eu acho que assim, a coisa mais lógica que tem pra mim é um empresário aprender com um empresário que saiu na frente. Sim. Que chegou primeiro. Para mim, um empresário, ele quer aprender com outro empresário, não com um professor. Sim. Eu falo particularmente por mim. Se eu vou procurar um curso, alguma coisa, eu vou olhar quem é essa pessoa que tá querendo me ensinar isso. Qual que é a moral que essa pessoa tem para me ensinar. Não, eu falo real, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa tendenciada a não comprar cursos de instituições. Eu quero... Porque instituições, pra mim, vai ser algo generalizado, eu diria. Aline, eu tenho a tendência de comprar cursos de pessoas que já alcançaram aquilo que eu quero alcançar. E isso eu acho que pode ser até um valor meu, né? Um valor nosso aqui no EAG. Mas pra mim isso é muito importante. Se a pessoa tá me vendendo um curso de, por exemplo, persuasão. Cara, deixa eu ver se essa pessoa tá me persuadindo durante o curso dela. Porque senão, eu vou comprar esse curso pra quê? Se ela não tá nem aplicando aquilo que ela diz que vai me ensinar. Então eu só dei um exemplo aqui mesmo, que pra mim isso é o primordial. Eu passo 0. Eu aprender com quem já traçou aquilo que eu quero traçar. Porque pra mim é tão óbvio. Eu falo, cara, eu sou empresário. Eu já construí diversos negócios. Eu já quebrei. Eu sei o que você tem que fazer pra quebrar. Eu já tive sucesso. Eu sei o que tem que fazer pra ter sucesso. Né? Pra mim é tão óbvio que eu acho que é melhor alguém aprender comigo do que aprender com um professor que nunca abriu empresa, que nunca quebrou, que nunca teve sucesso como empresário. Pra mim isso é muito óbvio. Sim. Pra mim isso é muito óbvio. Exatamente. Né? Assim como eu, quando for aprender marketing, com quem que eu fui aprender marketing? Com quem teve sucesso em marketing. Com quem teve sucesso em marketing. Fui aprender marketing com um cara que, no marketing, principalmente no marketing digital, ele é o número 1 do Brasil, não tem ninguém na frente dele. É com esse que eu quero aprender. Então, pra mim, isso é muito óbvio. Mas pra pessoa que tá assistindo, o que eu acho, né? Eu acho que a objeção da pessoa que tá assistindo, principalmente quando ela vê o anúncio, eu acho ela 100% válida. Com certeza. Fala assim, se esse cara tem empresa, se esse cara ganha dinheiro, por quê? Porque é uma objeção válida, né? Por que ele tá ensinando, tá dando curso e não tá ganhando dinheiro na empresa dele? Esse é o ponto, eu tô ganhando dinheiro na minha empresa. Não parou de ganhar dinheiro na outra empresa. Dinheiro na minha empresa.
tem tempo para cuidar de um outro empreendimento. Que é muito bom deixar claro. O EAG não é um curso. O EAG é uma empresa que dá treinamentos, que transforma a empresa em autogerenciável. As empresas... Que livram as empresas do caos. Né? Exatamente. Então, assim, o EAG é uma empresa. É uma empresa, é uma outra empresa. Tanto que quando eu fiz a pergunta para o Marcelo... Eu acho que se eu tivesse 10 empresas e nenhuma delas fosse empresas de curso, eu acho que ninguém criticaria. Fala, cara, o cara tem 10 empresas, ele vai abrir a 11ª, né? E ninguém ia falar, mas... Então por que ele abriu uma empresa para dar curso? E tanto que você está abrindo outros negócios que às vezes estão até fora de... Estão até fora do nicho de cursos, né? Que sim, eu estou abrindo coisas dentro daquelas coisas que eu gosto, que tem a ver comigo, conexão. Sim. Provavelmente eu vou abrir Não vou falar. Fala, deixa eu sou muito ligado em alimentação, né? Vocês sabem, eu sou muito ligado em alimentação. E vai surgir alguma coisa nesse negócio, né? Mas não vou falar aqui. Não posso Só voltando aqui só dando spoiler. Num ponto importante, né? A gente falou da história do Marcelo, da jornada do Marcelo, e a gente tem comentários constantes, né? Inclusive é o que a gente busca, né? Que os nossos clientes, eles falam, ou os nossos espectadores, eles falam, nossa, parece que o Marcelo tá dentro da minha empresa, parece que o Marcelo tem uma câmera aqui e tá vendo o que eu tô passando. Essa da câmera é muito bom. As pessoas falam, cadê a câmera? Eu até procurei a câmera que o Marcelo tá me visionando aqui. E eu sempre respondo os clientes da seguinte maneira, sabe por que o Marcelo se conecta tanto com você, que tá aí do outro lado? Eu passei por isso. É porque ele passou por isso. Então, quando a gente fala em Passei e passo ainda, né? Porque as dificuldades... Eu nunca me coloco numa posição que eu sou o perfeitão, que nada dá de errado. Não, eu passei e passo e a gente tá no campo de batalha, no dia a dia. E aprendendo, acertando, errando. E que a gente aprende, a gente duplica, que eu acho que essa é uma maneira muito bacana de ajudar outras pessoas. E aprendendo muito com os próprios erros, mas aprendendo muito com o erro de outras pessoas que a gente segue também. Então, acho que esse lance da legitimidade, esse ponto de... O Marcelo já passou por isso que você está passando. Por isso que hoje ele pode se tornar sua referência. Por isso que hoje ele pode ser alguém para você seguir. O Marcelo já passou por isso. O Marcelo já teve noites de sonos, já ficou noite sem dormir, já teve que trabalhar até tarde, já teve todos os problemas que você tem hoje, muito provavelmente. E é por isso que a gente se encaixa tão bem com você. E é por isso que eu respondo isso pros clientes, sabe? Exato. É engraçado, né? Porque assim, ó, por exemplo, tem muito empresário que quer fazer MBA. Muito. Eu não vejo ninguém criticando MBA. É impressionante, né? O que o MBA é? Um curso? Curso do quê? Gestão. Eu não vejo ninguém falando o que o IBMEC fazia antes de fazer curso, né? O que o INSPER fazia? Eu não vejo esse tipo de crítica. Mas quando eu olho o INSPER, por exemplo, onde eu fiz o meu MBA, cara, é uma carga pesada, hein? Uma carga pesada, 360 horas. Tem muita coisa legal que não serve pra nada. Então, por exemplo, e é lógico, aqui eu falo com todo respeito, né? Eu não terminei o MBA, eu terminei na FIA, não terminei no INSPER. Aí eu tinha lá uma matéria top, era métodos quantitativos para análise de decisão. Você aprende a fazer 150 cálculos diferentes usando o Excel para você tomar uma decisão. Aprendeu, gastei uma energia, tive que estudar coisas que eu não sabia, recordar coisas, principalmente cálculos matemáticos que eu não sabia, né? E aí a moral da história é, para que isso serviu? Para nada. Quando a gente está falando de pequena e média empresa, para nada. Muito possivelmente não vai ser usado. Não serviu para nada. E eu tenho certeza que qualquer dono de empresa que fizesse esta aula que eu fiz especificamente, não estou falando mal, de cada 100, uma pessoa talvez utilize aquilo. Talvez. E não é uma crítica por criticar, é um negócio que para mim, fiquei mais inteligente, mas isso não me acrescentou nada no dia a dia, na minha prática, na experiência. E eu sabendo disso, se tem uma coisa que o cara, quando chegar comigo, ele não vai aprender esse negócio que não vai ter utilidade nenhuma. Ele só vai aprender coisas que vão ter utilidade no campo de batalha. Para mim é tão óbvio que uma pessoa que é empresário quer aprender com outro empresário, que faz todo sentido eu abrir uma empresa para ensinar o que eu sei. Né? Sim. Se muito isso estiver dentro do seu coração, assim como o EAG tá como uma empresa que você empreendeu por propósito, faz todo sentido. Claro, não tem problema nenhum empreender por oportunidade também, porque poderia ter sido uma oportunidade. Eu acho que o EAG é realmente oportunidade mais propósito, mas principalmente propósito, né? Porque você tá com o teu coração aqui dentro do EAG. Tanto que a tua dedicação hoje, a tua energia, eu acredito que esteja 90% dedicada no EAG. Porque é onde está o teu coração. Agora assim, ó, por exemplo, é lógico que os empresários que estão ouvindo aqui, e eu tenho quase que certeza, a maioria deles já contratou um consultor. A maioria deles já contratou um consultor para alguma coisa, né? A empresa, o perfil do nosso cliente, que é um cliente que tenha 5, 20, 50, 100 colaboradores ou mais, que é o perfil do nosso cliente, tá? Com certeza a maioria deles já contratou um consultor, tá? O que o consultor faz? O consultor estuda,
Ele tem que estudar para ser consultor, vai estudar algumas coisas e ele vira consultor, nada de errado. Já contratei um monte de consultores, os consultores me ajudaram horrores. Aí o que você prefere? Um empresário que estudou tudo que um consultor estudou, um empresário que contratou tudo quanto é consultor e aprendeu, né? Ou um consultor, de novo, né? Jamais vou falar mal do trabalho do consultor, inclusive eu estou contratando consultoria aqui, né? Nós estamos contratando uma consultoria aqui na empresa, então não tem por que falar mal do trabalho do consultor, mas na minha cabeça é óbvio que um empresário vai querer aprender com outro empresário. Mas é na tua cabeça, é por isso que a gente tá gravando esse podcast aqui. Até para responder, né? O cara fala, mas por que você faz isso? Cara, eu faço isso porque eu tenho uma empresa que ela me dá liberdade de tempo, ela me dá liberdade de dinheiro, ela me dá liberdade de propósito. Por que ela me dá liberdade de propósito? Porque por essa empresa funcionar, por eu ter um time de gestão que eu formei a duras penas aprendendo no campo de batalha, por eu ter um time de gestão, por eu ter uma equipe autogerenciável nessa empresa, eu consigo me relacionar com os melhores players do mercado. Não importa o que eu queira, eu consigo me contactar com os melhores players do mercado. Se eu quiser aprender marketing, eu me conecto com os melhores caras de marketing do mercado. Se eu quiser aprender gestão, eu me conecto com os melhores caras de gestão do mercado. Não importa, o que eu quiser aprender, eu vou me conectar com as melhores pessoas do mercado. Então ela me dá liberdade de relacionamento. Ela me dá liberdade de dinheiro, porque me dá tranquilidade de poder exercer o que eu quiser exercer. Ela me dá liberdade de tempo, porque eu tenho tempo para correr atrás, né? E ela me dá liberdade de propósito de fazer aquilo que eu falava, né? Cara, quando eu tiver 45 anos, eu não vou trabalhar por causa de dinheiro. Eu falava assim, eu vou estar aposentado. Não significa que eu não vou trabalhar. Significa que eu vou fazer alguma coisa que realmente, para mim, eu olho para trás e falo, faz sentido fazer isso. Por isso que até aquela pergunta que o Gerbert fez, né? E a gente até deixou pra te questionar, né? Se você que tá aí do outro lado, escutando a gente, ouvindo, assistindo e até repetindo a pergunta pro Marcelo, ganhasse hoje 100, 200, 500 mil reais por mês, ou o suficiente para você nunca mais precisar trabalhar. Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Ou o que você faria? Você continuaria trabalhando, empreenderia? Porque essa é a principal resposta porque o EAG existe. Porque o Marcelo tem um sonho, porque o Marcelo tem vontade, porque o Marcelo não quer ficar parado. E, claro, aí tem todo esse contexto que a gente vem falando aí há 25 minutos. E é uma excelente oportunidade de negócio, cá entre nós. Né? É uma excelente oportunidade de negócio. Eu acho que ninguém monta um negócio porque, né? Vou montar um negócio. É uma excelente oportunidade de negócio. Porque qual que é a tua perspectiva com o EAG? É montar uma empresa de 50 milhões de reais. Atender 100 até 2024. E depois de 2024? Onde é que você acha que o EAG vai chegar, Marcelo? Onde é que você vê o EAG? Olha, eu tenho um grande sonho, tá? Ajudar 100 mil donos de pequenas e médias empresas. Esse é meu grande sonho. Essa é a minha marretada. Essa marretada a gente já deu, né? Essa vai acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu. 100 mil donos de pequenas e médias empresas no Brasil. Mas quando você pensa num negócio que ele é maior do que você mesmo, que você fala que o EAG quando vai continuar embora, existindo. essa empresa vai continuar existindo, vai continuar ajudando donos de pequenas e médias empresas. E onde que o EAG vai estar? Depois que eu for embora, ele vai estar num lugar que é dele por direito, né? Vai ser o número 1 do mercado. A empresa mais conceituada, a empresa mais referenciada quando o assunto for gestão de pequenas e médias empresas. Quando alguém falar, cara, eu tenho uma pequena e média empresa, não sei o que fazer, tô atolado, tô sobrecarregado, o que eu faço? Procuro o EAG. É isso. Esse é o sonho que eu tô construindo. Faz o EAG. Então é aí onde vai chegar. É o lugar que é dele por direito. Legal. Faz sentido pra ti, Aline? Faz sentido. Eu ainda questionaria um pouco mais a fundo em termos já de visibilidade, de materialização da coisa, assim, tipo, com quantas você vê o EAG com filiais ou uma só? Como que você vê? Eu vejo o EAG no mundo inteiro. Uma empresa brasileira, no mundo inteiro. Legal. Presente em todos os lugares do mundo. Porque todo lugar tem empresa, né? Onde tiver uma pequena e média empresa, né, o EAG está presente. Talvez de maneira... Porque eu não sei se daqui 20 anos a gente vai estar presente nos lugares de maneira física, né? Não sei se vai estar presente. A gente não sabe, né? Mas a gente vai ter um alcance onde tiver uma pequena e média empresa. Esses dias eu recebi um direct do cara no Japão. Cara, tenho acompanhado seus podcasts, teu conteúdo é fantástico, tem me ajudado horrores, né? No Japão, né? A gente tem cliente de Moçambique, que já veio fazer o treinamento aqui, a gente tem cliente de Portugal, a gente tem cliente dos Estados Unidos, que vieram aqui no Brasil fazer meu treinamento, né? E agora com o mundo online, eles não precisam nem vir no Brasil, né? Dá pra eles fazerem da casa deles, né? Em termos de imersão. Então...
eu encaro dessa maneira. E eu acho interessante, né? Porque muitas vezes, às vezes o cara fala, se você tem sucesso, por que você dá curso, né? Aí no começo eu ficava bastante irritado com isso. De vez em quando eu confesso, eu continuo ficando irritado às vezes. Dependendo do jeito que vem a pergunta, né? Às vezes ela não cai bem, né? Ela não cai bem. Mas eu tenho que entender que do lado de cá, eu tenho que ter... Marcelo, todas as emoções... Se você tem uma emoção que não te ajuda a ter resultado, ela é inútil. Viu? Vamos lá, pega esse comando. Pega esse comando, essa emoção pega você, mas pega esse comando. Se você tem uma emoção que não te ajuda a ter resultado, essa emoção é inútil. Tua emoção foi inútil, então. Foi inútil. Foi inútil. Mas vem cá, o que você acha? Você acha que um empreendedor, é melhor ele aprender com um professor, com todo respeito aos consultores, né? Com todo respeito aos consultores, admiro demais o trabalho dos consultores. Estou sempre contratando consultoria, tá? Mas eu estou falando o que você acha melhor. Ele aprender com um professor, com um consultor ou com um empresário? Olha, eu vou responder por mim, né? Tudo tem vantagem e tem desvantagem. Eu acho né? que tudo tem vantagem. O consultor, ele é mais especialista naquilo que ele faz? Depende do consultor, né? Eu diria que assim, eu busco legitimidade. É uma das coisas que eu aprendi dentro do EG há 4 anos atrás e levo pra mim, assim como a Aline comentou aqui atrás, há algum tempo atrás, legitimidade. Se ele for empresário, ele estiver no campo de batalha, pra mim, eu acho que faz muito sentido. Mas até mesmo consultores que já fizeram acontecer aquilo, porque tem muita diferença em quem fez acontecer e quem não fez acontecer. Por isso que me chama muito mais a atenção o empresário. A gente tem consultores na nossa equipe. Sim, exatamente. Claro. Eles já fizeram várias empresas acontecerem esse resultado. Mas assim, quando eu vejo um empresário, isso vai me chamar muito mais atenção. Porque esse cara, ele botou skin da game, né? A cara no jogo, né? A pele no jogo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre iria pelo empresário, mas assim, ressaltando que se o consultor já fez aquilo acontecer, ele também tem um pouco de legitimidade. Tem bastante legitimidade. Sim. Mas eu falo isso muito, tipo, por exemplo, os livros que eu leio de liderança. Sim. Por que eu pago pago um pau? Eu falo, paga um pau, vamos ver aqui que tem adultos, né? Paga um pau pro livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Porque, cara, dentro do livro, ela dá os exemplos da vida dela liderando as pessoas. Os desafios que ela teve que passar com a equipe. Quando a equipe foi lá, se reuniu, encurralou ela no canto. Parece que ela colocou uma câmera, né? Parece que ela botou uma câmera dentro da empresa, nossa. Mas é sério, e quando eu leio outros livros, assim, principalmente tem muita pessoa que estuda inteligência emocional, mas assim, é a inteligência emocional como essência e às vezes direciona pra liderança. Só que nem sempre aquela pessoa ela vai conseguir me trazer exemplos que ela já viu. Ela vai trazer exemplos de estudos, né, que ela fez, enfim, que são extremamente válidos. Mas eu não tô sentindo a emoção dela, da dor que ela passou. Mas mesmo assim, isso não invalida o trabalho. Não invalida? Claro que não. Mas a minha preferência, que eu acredito que é um valor que eu tenho, que é um valor nosso aqui dentro do EAG até, pra mim é muito importante eu escutar da boca da pessoa a experiência que ela passou. Muito mais do que um estudo que ela fez e que ela viu outras pessoas passando, que é extremamente válido, eu aprendo de qualquer forma, porque, enfim, é o objetivo que eu tenho, aquilo ali cumpre o objetivo que eu tenho. Porém, eu sinto muito mais segurança em aprender com quem já passou por aquilo e ela consegue me dizer da boca dela qual foi a experiência dela ter passado por uma demissão, pra ela ter passado por um momento que o time inteiro fez um motim, por, sabe, dezenas da experiências, levando, claro, enviesado pro meu lado aqui, mas eu tenho mais segurança nisso. Mas, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Quando tu falou do Michael Gerber, que ele disse o que está faltando, você não respondeu com todas as letras. Qual foi a resposta que você deu pro Michael Gerber? Quando ele te fez a pergunta, what is missing? O que está faltando? Então, vamos lá, né? A minha dor, tá? Qual era o seguinte. Quando você cata um cara que trabalha igual eu trabalhava, quando você pega um cara que trabalha igual eu trabalhava, ele já ganha dinheiro, tá? Mas ele trabalha feito louco, né? Das 8 da manhã até as 10 da noite a empresa é caótica, né? Quando você cata um cara que trabalha tanto, desse jeito, e ele já ganha dinheiro, né? E mesmo o que não ganha dinheiro, tá? Inclusive o que não ganha dinheiro também, teoricamente, ele vai dar essa resposta. Se você perguntar pra ele, por que você faz o que faz? A maioria desses empresários, eu falo porque eu já perguntei um montão, né? A resposta dele é por causa da minha família. E aí ele não percebe que quando ele dá essa resposta, ele fala que a família tem tudo menos ele, né? Isso é um dilema, né?
Isso é um dilema. Cara, eu faço tudo o que eu faço pela minha família. Tá, você faz tudo o que você faz pela tua família. O que a tua família tem de você? O dinheiro. É só o dinheiro pelo dinheiro. Quando tem dinheiro, né? Quando tem o dinheiro, né? Quando tem o dinheiro, né? Então, essa é uma questão fundamental, né? Eu, quando minha filha mais velha nasceu, eu saía de manhã e eu não via minha filha, né? Ela estava dormindo, eu ia no berço, ela estava dormindo. E quando chegava à noite, ela estava dormindo também. E eu imagino que essa é a situação de muitos pais, né? Eu, graças a Deus, a gente corrigiu muitas coisas, né? Mas eu fiz muita lição com minhas filhas. Muita. Não faço hoje tanto com a Manu igual eu fazia com a Marcela. Eu assisti quase todas as apresentações das minhas filhas, jogo, apresentação disso. Inclusive, a gente já alterou datas de treinamentos por causa das apresentações. Das apresentações. Inclusive, tá no meu... Toda vez que começa o ano... Esse ano foi um ano muito bagunçado, né? Esse negócio do Covid. Mas a Rete, ela tem que ligar na escola, entender quais são todas as datas de apresentação de balé, de apresentação de teclado, de apresentação do inglês, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, de festa junina, porque a primeira coisa que eu faço é bloquear essas datas, né? Pra e depois eu faço a outra. Então é assim, ó, no fim das contas, né? Porque você faz o que faz, né? E a maioria das pessoas viram e falam assim, eu faço isso por causa da minha família. E aí eu falo que tá cheio de filhos órfãos com os pais vivos. Né? Então, para mim também tem essa questão. Outro dia, a gente foi passear de barco e aí encostamos do lado de um barco lá. Vocês estavam juntos, né? Uhum. A gente encostou do lado de um barco e aí eu pulei no... Tinha um cara sozinho no barco, né? Um baita barco. Uma lancha bem bonita. Saudades. E aí, pulei na lancha. Aí encostamos na lancha dele e aí comecei a puxar papo com o cara e ele tinha acabado de se separar. E eu perguntei pra ele, cara, me conta aí o que aconteceu. Ele falou, não sei. Ele falou, minha vida é o meu trabalho e a minha família. Eu trabalho para cuidar da minha família. Aí um belo de um dia, a minha mulher virou e falou assim, não quero mais. E até hoje eu não... Quer dizer, provavelmente hoje ele sabe o que aconteceu, né? Não sei. Nunca mais vi ele, né? Mas ele nem sabia o que tinha acontecido. Então eu acho que isso é uma das questões primordiais. Logo no que começo... não é um acontecimento, né? Não foi um fato que aconteceu e ocasionou. É justamente essa recorrência, esse não acontecimento de alguma coisa que pode ter ocasionado. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Não o que aconteceu, é o que não aconteceu. Exatamente, o que não aconteceu. Muito obrigada, João, por me ajudar aqui na minha linha de raciocínio. E aí teria outras coisas, né? Mas assim, isso é uma questão forte. Eu acho que é uma questão muito forte, mas essa frase é muito forte, cheio de criança órfã com os pais vivos, mas eu acho que com essa história que você contou por último, Marcelo, do Michael Gerber, do que tá faltando, eu acho que você respondeu por que você vende curso hoje, né? Porque você também tem um sonho, porque você identificou uma oportunidade de mercado e porque você quer ajudar outros donos de pequenas e médias empresas, outros pais de família e tantas outras coisas que a gente já recebe muito feedback. Inclusive, você que está nos escutando, se tiver algum resultado com os nossos conteúdos, manda uma mensagem no Instagram do Marcelo, @MarceloGermanoEAG, ou no Empresa Autogerenciável, mas manda lá um print de tela que você estava assistindo também os nossos podcasts, posta nos teus stories, que a gente vai repostar. Então, indica para os teus amigos também, né, Aline? É bem importante, indica para os teus amigos empresários, envia para eles esse conteúdo, porque essa dúvida que você está tendo, muitos empresários têm. Essa dúvida que a gente trouxe aqui para essa conversa, muitos donos de pequenas e médias empresas têm que acompanham a gente. Então, a gente já recebeu várias vezes. Nossa, essa pergunta especificamente, a gente colocou hoje porque o Marcelo recebeu hoje. Mas quem já acompanha a gente não faz essa pergunta. Quem faz essa pergunta normalmente é uma pessoa que é impactada por um anúncio nosso. E aí é a primeira coisa que vem na cabeça. Não sei hater, esse é pra você. Não é. A gente recebeu uma pergunta hoje. A pessoa estava acompanhando a live, ela tá acompanhando o nosso conteúdo, mas ela perguntou porque ela realmente... Não foi esclarecido isso na cabeça dela. A gente não pode partir do pressuposto de que tá claro pra todo mundo. E ela até falou, né? Eu não sou um hater, eu só quero saber. Sim, eu só quero entender. Exatamente esse ponto. E tem mais uma coisa, João. O podcast vai sair nessa quinta-feira, 6h41, né? Porém, neste domingo, que vocês vão ver agora, neste domingo, dia 12 de julho, vai começar a Semana Empresa Sem Caos, segunda edição. Então, nesse domingo vai ser ao vivo, vai ser um evento
massa, que a gente tá preparando massa pra caramba. A gente tá melhorando a primeira edição que aconteceu agora, a gente tá trabalhando em cima dela. E foi um evento que, cara, contou com mais ou menos 19 mil pessoas na última vez, em termos de total de pessoas. E agora vai ter uma projeção muito maior, triplicada disso daí. Então, cara, pra você se inscrever vai ser totalmente de graça, vai ser incrível, uma experiência maravilhosa. De graça, você pode clicar no link aqui da bio, ou lá na bio, não, na descrição, desculpa. Ou na descrição do Instagram do Marçal também você vai achar. O link eu não vou lembrar agora de cor, mas vai ser o da Semana Empresa Sem Caos, segunda edição, pra você se inscrever totalmente gratuito. E outra coisa, tem mais uma coisa. E mais uma coisa. Quem tá inscrito na lista ali, quem fez a inscrição pra esse evento que tá acontecendo, tá recebendo e-mail exclusivo. Recebendo e-mail que só quem tá inscrito tá recebendo e-mail. São conteúdos do Marcelo sendo entregues lá dentro do e-mail. Então, ó, tá topíssimo. É isso aí. Se você pegar depois, perdeu. Exatamente, perdeu. Então, gente, queria agradecer a vocês 3 que a gente conversou aqui hoje, a Aline, o Marcelo e você que tá aí do outro lado escutando a gente. Tem o F também. Obrigado, F, por você estar aqui com a gente. E foi um prazer inenarrável estar com vocês essa tarde. Um abraço pra todos, até mais. Valeu. Fui! Valeu!